Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz de Jesus estejam com todos. Neste momento, nós vamos fazer uma prece inicial, acalmando os nossos corações, trazendo a luz de Jesus para dentro de nós, asserenando os nossos pensamentos, tranquilizando o nosso corpo físico e mental, agradecendo ao Pai pela nossa vida, pelo dia, pela noite, por tudo que temos e que somos. Somos eternamente gratos pela nossa família, pelos amigos, por essa vida que temos a oportunidade de nos melhorar. Que a luz do Mestre Jesus e de nossa Mãe Maria envolva a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Mais uma vez, o nosso boa noite aos irmãos que estão nos assistindo através do Facebook, do YouTube, do Instagram, aos irmãos também das nossas casas, co-irmãs, a todas aquelas pessoas que admiram a nossa doutrina espírita, não apenas como uma religião, mas como uma doutrina. Enfim, uma boa noite a todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos. E o tema de hoje é algo um pouco complexo. Em casa, eu estudando e pensando, sobre um tema que pudéssemos recordar que já tinha sido feito na nossa sociedade espírita. E aí me abriu codependência. Codependência, algo que a maioria das pessoas ainda não conhecem, e é uma doença. Mas ela não é ainda, talvez, tão divulgada como a depressão, como outras doenças. Mas a depressão, ela se forma através de uma codependência. Mania de controlar. São duas coisas. Mania de controlar e que tudo é doença. Aquela pessoa que tem aquela mania de controlar tudo. E quem não teve isso? Quem de nós já não teve essa mania de controlar? Ou controlar os filhos, ou controlar um amigo, ou controlar o irmão, a irmã, o pai, a mãe, o esposo, a esposa. Todos nós talvez já passamos por essa situação e não nos apercebemos. Ou a outra, que tudo é doença. Aquela pessoa que tudo na vida dela é doença. Machucou o dedo do pé, meu Deus, vai dar uma trombose, vou perder minha perna. Dá uma dor de cabeça, eu estou com um tumor no cérebro. Existem pessoas assim? Existe, infelizmente existe. E nós, às vezes, também fazemos tempestade no copo d'água por pouca coisa. O que é a codependência? É a necessidade imperiosa de controlar coisas, pessoas, circunstâncias e comportamentos, na expectativa de controlar as suas próprias emoções. Então, é muito mais fácil eu controlar o outro do que controlar a mim mesma. É muito mais fácil eu controlar as emoções da outra pessoa do que controlar as minhas. Então, eu crio essa codependência. A codependência, ela é uma doença emocional que ela foi diagnosticada nos Estados Unidos por volta da década de 70 e 80, em uma clínica para dependentes químicos, por intermédio do atendimento aos seus familiares. Porém, com os avanços dos estudos das causas e dos sintomas, que são vários, chegou-se à conclusão de que a doença atinge não apenas aos familiares. Naquela época, chegaram à conclusão que a doença não estava atingindo apenas os familiares dos dependentes químicos, mas um grande número de pessoas,
cujo comportamento e reação perante a vida é um meio de sobrevivência. Os codependentes são aqueles que vivem em função dos outros, fazendo destes a razão da sua felicidade e bem-estar. São pessoas que têm baixa autoestima e intenso sentimento de culpa. Então vejam bem como é delicado isso. Função dos outros, fazendo destes a razão da sua felicidade e bem-estar. Eu só me sinto feliz se eu fizer tudo, por exemplo, o meu filho. Faço tudo por ele. O filho está lá com 30 anos de idade, não faz nada. A mãe faz tudo. Um exemplo, a mãe faz tudo. Coloca a comida no prato, lava a roupa do filho, não deixa fazer nada. Eu preciso pagar uma conta. Não, meu filho, deixa que a mãe vai lá, a mãe paga. Não, deixa que o fulano... E a pessoa se sente feliz com aquilo, com aquele bem-estar. É uma codependência que ela criou, uma maneira dela se sentir bem. O problema é que esse tipo de codependência, no momento em que o filho disser, não, mãe, no momento que esse codependente receber um não, o mundo desaba. Aí ela entra em depressão, ela fica com ansiedade, porque ela não tem um motivo para ela se sentir feliz. Vivem tentando ajudar outras pessoas, esquecendo na maior parte do tempo de viver a sua própria vida. O que vai caracterizar o doente é o grau de negligenciamento da sua própria vida em função do outro e de comportamentos insanos. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Você ajudar as pessoas esquecendo de si é uma coisa dentro da doutrina espírita. Jesus nos deu esse exemplo. Ele esqueceu de si mesmo para ajudar os outros, mas ele não se negligenciou. O que vai caracterizar essa doença é o grau de negligenciamento e de comportamentos insanos, como este que nós comentamos agora. A pessoa recebe um não, ela se revolta. Por que eu não posso fazer isso para você? Por que eu... Então, aquela revolta que a pessoa tem, ela começa a ter comportamentos muito agressivos às vezes também. Aí já é preocupante. A codependência também pode ser fatal, causando morte por depressão, suicídio, câncer e outros. Embora não haja nas certidões de óbito o termo codependência, muitas vezes ela é o agente desencadeante de doenças muito sérias. E como tem isso? Como tem, meus amigos, pessoas que não têm mais aquele controle sobre a vida de alguém ou sobre as coisas e acabam ficando doentes, gerando câncer, depressão, tirando a própria vida. E os sintomas e as características da codependência, quais são os sintomas? Primeiro, preocupação e dependência excessiva, emocional, social e às vezes física. Aquela preocupação, aquela dependência excessiva. Será que o fulano, pessoa já é adulta? Por que eu bato muito? Porque a gente vê muito mãe, pai e avós que são extremamente assim, codependentes. Será que o fulano tomou café? Será que ele saiu? Será que ele levou o agasalho? Como será que ele está? É adulto, Se sentir fome, ele vai comer. Então, aquela preocupação, aquela dependência excessiva, a pessoa não consegue dormir, não consegue mais cuidar de si, pensando como está o outro, esquecendo e acabando ficando doente.
baixa autoestima, não sabe se divertir normalmente. Aí você vê as pessoas, não, mas o fulano e a fulana, mas se arruma, tá sempre bem arrumadinho, tá bonito, cuida de si. Como que tem baixa autoestima? Mas não consegue se divertir normalmente. Não consegue ficar num círculo familiar, por exemplo, com outras pessoas. Não consegue sair. Não consegue ir até uma praça. Não consegue conversar com os amigos. Dificuldades para estabelecer e manter relações íntimas, sadias e normais. Prejudica até mesmo nas relações. Congelamento emocional. Esse é muito sério. Por quê? Aparentemente, serenidade. Aquela pessoa calma, serena, né? Você olha para ela, ela tem uma voz tranquila, suave. Nossa, mas a fulana é tão calmo. Mas, contudo, é só aparência. Um perfeccionismo ao extremo. Necessidade obsessiva de controlar a conduta do outro. Palpites, recomendações, e como tem, né? Como tem. Nós mesmos, às vezes, fazemos isso. Vou dar palpite na vida do outro. Recomendações, o filho está lá casado, com filhos, com família, a filha também está lá casada com seu esposo, com filhos, com família, e a mãe e o pai estão lá dando palpite, né? Recomendação, olha isso, aquilo. Preocupação é uma coisa. O que nós temos que cuidar é o exagero, né? Não invadir a vida do outro, não criar essa necessidade obsessiva. Preocupações, gentilezas quase exageradas, solicitude, condutas pseudocompulsivas, paga as dívidas do familiar problemático, sente-se responsável pela conduta do outro. Isso é complicado, né? Nós temos isso muitas vezes no nosso viver, com as pessoas que estão ao nosso lado. Eu sei que não é fácil. Nós, pais e mães, nos preocupamos com nossos filhos, né? Falando agora entre pai e mãe. Nos preocupamos. Mas nós temos que tomar esse cuidado. Até que ponto nós estamos auxiliando e nos auxiliando, né? Porque nós vamos criar essa codependência em nós e fazer mal a nós mesmos. Profundos sentimentos de incapacidade, vergonha, procura sempre aprovação externa. Geralmente o codependente ele tem essa característica, ele está sempre querendo aprovação de alguma coisa. Olha, fulano, eu fiz isso, olha, eu arrumei aqui, eu limpei, eu fiz aqui, ali, para que alguém aprove, né? Esperando aquela aprovação. Porque essa pessoa tem aquele sentimento de incapacidade, então ela precisa dessa aprovação externa. Dores de cabeça, aí começam os sintomas. Dores de cabeça nas costas crônicas que aparecem como somatização da ansiedade. Gastrite, diarreia crônica, como envolvimento psicossomático da angústia e conflito. E na fase final, depressão. Então vejam, né, que uma maneira que nós agimos de forma não correta, a maneira como nós estamos levando a nossa vida, no nosso viver diário, com aquelas pessoas que estão ao nosso lado, pode nos trazer essa codependência e nos gerar muitos problemas. Tudo aquilo que mantém apego em sua mente pode ser doença, codependência. E o que é a codependência, senão uma nova forma de obsessão?
A codependência é uma forma de apego e não uma forma de amor. Eu faço tudo para o fulano porque eu amo ele. Não, você não ama ele. Isso é apego. Hoje, eu estou muito feliz porque o meu filho mais velho, que mora no Mato Grosso, está me visitando, né? Mas eu fiquei há muito mais de 5 anos sem ver ele, lá no início, quando ele foi embora, bem jovem. E eu pensei comigo, os filhos são para o mundo. Eu entreguei ele nas mãos de Deus. Eu sempre orava, continuo orando por ele, dizendo tudo o que ele passar, que o Senhor coloque as suas mãos sobre ele, mostrando sempre o melhor caminho. Ele errou muitas vezes, errou. Caiu, machucou os joelhos, aprendeu. Agora, se eu ficasse ali, naquele apego, não, meu filho, você não vai sair daqui. Não seria hoje, talvez, o homem que ele é, com a família linda que ele tem. Um pastor da Igreja Batista, com muito conhecimento. Então, nós temos que cuidar. O que é amor, o que é apego? Porque o amor liberta. O amor constrói. O amor não sufoca, não cobra. Mas a codependência, que é uma nova forma de obsessão, essa sim sufoca, oprime a pessoa que está do lado. Só o amor é capaz de dizer a verdade, de dizer ao outro aquilo que ele deve ouvir, para que ele possa mudar, levantar-se e ter uma vida melhor. Amar é sempre dizer sim? Não, amar é também dizer não. Amar era abrir os braços e deixar a pessoa seguir o seu caminho. Amar incondicionalmente. Joana de Ângeles nos diz assim: cada dificuldade e problema se te revelarão desafios, e se por acaso malograres, toma atitude de Santo Agostinho, conforme declara em bela comunicação em O Livro dos Espíritos, nos comentários à questão 919. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo, se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Não somos perfeitos. Temos muitos defeitos, por isso estamos aqui neste mundo, para aprender, para nos melhorar. Eu mesma tenho as minhas quedas. Muitas vezes machuco o joelho, machuco o corpo inteiro e levanto novamente. Cada dia é um aprendizado novo, porque, como eu disse, ainda estamos na busca da perfeição. Mas esse aprendizado do Santo Agostinho é muito importante. E eu comecei a fazer isso. Sempre perguntando, o que eu faltei hoje? Puxa vida, não devia ter falado ou pensado. Eu ainda preciso de muita reforma. Preciso ainda me melhorar. Madre Teresa de Calcutá, não se preocupe com números, ajude uma pessoa por vez e comece com quem estiver do teu lado. Ajude uma pessoa por vez. Nós vemos pessoas que sofrem porque querem abraçar o mundo, querem resolver questões que não é o momento, né? Esse tipo de codependência, se sentem felizes, acham que são felizes, porque estão no mundo lá fora, ajudando fulano, ciclano, mas a família, a sua casa está caindo. O filho está pedindo socorro, o marido está lá abandonado, mas lá no mundo eu faço e aconteço. Uma pessoa de cada vez. E comece com quem estiver do teu lado. Muito importante esse ensinamento da Madre Teresa.
E Abraham Lincoln? Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da própria história. Isso é ser feliz, porque nenhum de nós vai ter uma vida perfeita no mundo de provas e expiações. Mesmo aquele que mora em uma mansão luxuosa, com fama, com sucesso, com muito dinheiro, com muita fartura de tudo, ele tem problemas. Se não são problemas financeiros, são problemas familiares, social, é problema emocional. Então nós temos que aprender a nos tornar autor da nossa própria história e não viver a vida do outro. Viver a nossa vida, dando espaço para aquela pessoa que está ao nosso lado também possa crescer, não impedindo o seu crescimento, né? Não fazendo com que ela se sufoque. Por quê? Não somos eternos, meus amigos. Não somos eternos. Estamos neste mundo apenas de passagem para a nossa evolução. E o que nós fizermos da nossa vida, do nosso dia a dia, nós vamos levar conosco, bem material nenhum. O que é mais importante? É importante deixar uma fortuna para um filho? Materialmente falando, para sustento material, sim. Espiritualmente falando, não. Por quê? O que é mais importante? Você deixar os valores morais ou os valores materiais? Aí pode ser que alguém diga os dois, sim, os dois, mas é muito difícil, né, de deixar os dois juntos. Alguns conseguem, outros não. Os valores morais é que vamos carregar conosco. São os valores morais que os nossos filhos também irão carregar quando aqui partirem deste mundo. O nosso esposo, aquelas pessoas que estiverem ao nosso lado. O que nós temos que ter em mente, que nós temos que deixar são boas lembranças na mente daqueles que aqui ficarem. Boas lembranças, né? Bons ensinamentos. Que os nossos filhos possam, olha, o meu pai quando estava aqui dizia isso, foi um ensinamento para mim. Olha, a minha mãe me cobrou isso, mas foi muito importante. Boas lembranças. Mesmo aquelas que são mais rígidas, era para o nosso aprendizado. Ele ensinando a sermos autores da nossa própria história. E o que será deles quando nós partimos, se não deixarmos esses valores morais? Pensando apenas no material, né? Então, a família é o começo de tudo. E hoje nós vemos este mundo passando por transformações enormes, tanto na parte social, na educação, na família, no trabalho. Temos que nos adaptar a uma nova forma de viver, de dialogar, de conversar, de socializar. Tudo há um motivo, né? E se essa pandemia que nós estamos ainda vivendo, ela tem um objetivo, para que possamos evoluir, principalmente no amor. O não julgar. Por mais que eu saiba que o meu irmão está fazendo errado, que o meu amigo fala uma coisa e faz outra, eu não sou juiz. Eu não tenho essa capacidade de julgar. Então eu tenho apenas que orar, que entregar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, toca no coração dessa pessoa que ela desperte e que eu não seja o juiz. Em momento algum eu julgue. Porque talvez, com certeza, eu também erro muito. E eu também vou ser julgado. Então, meus amigos, isso que nós tínhamos para hoje. Vamos pensar em nos libertar. Vamos pensar em nos tornar pessoas melhores. Seres humanos, humanos de verdade.
E a doutrina espírita, ela nos esclarece muito. Contudo, o que realmente nos esclarece é o amor. O amor e o perdão. Em relação ao perdão, há uma frase que me tocou muito lendo esses dias. Eu sei que ainda tem orgulho dentro de mim, quando aquela pessoa que eu digo que perdoei, me ofende e eu me magoo. Eu ainda não perdoei. Trabalhar o orgulho. E o orgulho também gera a codependência. O orgulho é o mal de todos os males. E assim, rogamos ao nosso Pai Maior que possamos nos libertar deste mal. Desta palavra que usamos de maneira errada na nossa vida. Usamos para ficarmos ressentidos, magoados, ofendidos. Temos que transformar o orgulho ruim no orgulho bom. No orgulho de ver o meu filho crescer. No orgulho de ver a minha família unida à mesa, fazendo o evangelho. No orgulho de ter alimento à minha mesa e poder repartir com meus irmãos. E assim trazendo as virtudes para o nosso coração. Trazendo a benevolência e a indulgência. Nunca sendo juízes. Porque a cada momento em que usamos a toga do juiz e começamos a julgar, volta para nós uma energia muito pesada, que muitas vezes não conseguimos lidar. Não podemos julgar a dor do outro. Cada um sabe de si. Não sabemos o que o outro sofre, por que está agindo daquela forma. Aprender a ter compaixão. Compaixão com todos que estão junto de nós. E amado Mestre Jesus, rogamos assim a Tua proteção divina a todos, a todas as famílias, ao nosso planeta Terra. Que possamos aprender a nos amar dia após dia, que possamos aprender a ter confiança no nosso Pai Maior, em nós mesmos, que a fé se instale em nossos corações e que o medo se dissipe de vez, que possamos ter coragem, sempre coragem, seguir em frente. Que a luz de Jesus ilumine a todos nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que a paz de Jesus estejam com todos. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.